Olá, pessoas! Está começando mais um Plim Talks e o nosso convidado de hoje é o Denilson Silva. Ele é professor, pesquisador e, mais recentemente, um poeta também. Doutor em educação, atua como professor universitário na Universidade Federal da Fronteira Sul. Acaba de lançar seu primeiro livro de poesias, Bordados, uma obra que reúne 52 poemas escritos em um momento bem delicado, né, da sua vida, onde a poesia se tornou um refúgio, né, e uma forma de transformar a dor em arte. O livro, inclusive, né, já até rendeu um prêmio literário. O poema Dias Tristes, né, que fala sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, recebeu o prêmio Lila Ripple de poesia neste ano. E é sobre essa jornada de educação, literatura, dor e criação que vamos conversar hoje aqui no nosso podcast. Denilson, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, Juliano. Eu que agradeço a disponibilidade, o espaço que o Plim Talks me oferece. Que bom. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal. E eu já queria, logo de cara, assim, já falar do livro Bordados, né? O que me chamou muita atenção, assim, foram vários pontos que me chamaram a atenção, né? É um livro de poesias, né? Tem uma escolha peculiar, mas é algo muito bem específico quanto ao estilo literário, né? Do poético, né? Dos sonetos e também a fonte de inspiração ali, né? E o livro ele nasceu, correto, né? Num momento assim difícil, né? Você até colocou na pauta a perda da sua mãe. Foi quais emoções, assim, esses gatilhos para escrever esse primeiro livro de poesias? É algo que você já queria há mais tempo? E porque poesia, assim, né, os poemas a gente escreve, às vezes nem todos de uma vez, vários momentos de vida, vai escrevendo, guarda na gaveta, depois escreve outro. Como que foi esse desenvolvimento até chegar no livro final? Juliano, Bordados nasce num curto intervalo de tempo. Curto porque eu estou fazendo destaque em função do que você retrata, que a poesia, às vezes, ela fica guardada, fica adormecida, e lá pelas tantas você reúne um compilado de textos que você se agrada, e aí surge um livro. A minha área de formação é física, eu sou das ciências exatas, hoje não há quase uma década, trabalho na formação de professores, e a escrita, embora eu já tenha uma trajetória de escrita acadêmica há bastante tempo, a escrita literária, ela desabrocha em mim em 2023, quando o momento de dor, de tristeza e também de incerteza com relação à doença que minha mãe teve entre maio de 23 e novembro de 23, ela infelizmente vem a falecer em meados de novembro daquele ano. Esse período de cuidado com ela, de hospital, cuidados em casa, UTI, cirurgia e depois o falecimento, infelizmente, fez com que eu me descobrisse um poeta, e um poeta que escreve num primeiro momento como um momento muito individual dos sentimentos que eu estava vivenciando naquele período, que foi um período de 6 meses. Então, as primeiras poesias, elas nascem nesse contexto de medo, de finitude, de dor, a dor do corpo da mãe, mas a dor dos sentimentos que um filho guarda com relação à sua mãe, e percebendo cada vez mais ela se despedindo da gente. Então me descubro um escritor de poesias, falando de sentimentos, e de sentimentos muito doloridos. Passado esse período, ou esse primeiro luto, final de 2023, início de 2024, eu começo a escrever com outras sensações, com outros sentimentos, e que vão até maio de 24, quando eu compilo, eu reúno essas 52 poesias, a maioria delas sonetos, e encaminho para uma editora, a Alma Linda, em Porto Alegre, e começa a nascer e a se materializar Bordados. O título é também uma alusão à minha mãe. Minha mãe foi costureira durante a vida toda,
e nos últimos 3 anos de sua vida, até como momento de passatempo, ela começa a abordar e, portanto, essa fusão, primeiro de descoberta da capacidade de escrita literária, de escrita poética, e uma forma de homenageá-la é nesse contexto que nasce Bordados, uma obra que é a minha primeira obra literária que eu dedico exclusivamente à minha mãe, pelo quanto ela representou na minha vida, mas, sobretudo, pela capacidade de, num momento triste, eu me descobrir enquanto escritor, um escritor de poesias, um poeta. Quando eu estava pesquisando, né, pelo livro, lendo a capa, né, e naturalmente o título, e também, né, essa conexão, né, que tem na obra Você e Sua Mãe, me veio na cabeça o bordado, né, que é a linha de encontro ao tecido, né, então uma união, uma conexão, né, é algo, eu imaginei que de fato fosse algo muito, muito forte, né, entre você e sua mãe, e me veio na cabeça esse ponto, né, não necessariamente a sua mãe, né, ser costureira a vida inteira, que é talvez uma conexão mais óbvia quando, né, você bate o olho no título, até na capa, mas me veio isso, a junção, né, de linha, agulha e tecido, tudo muito firme ali, sabe? O livro como a materialização dessa relação, né, maternal. Não sei, foi uma viagem assim que me veio na cabeça, eu achei muito bonita, assim, né, o que o nome trazia sem conversar com você, né? Então me veio muito essa imaginação, né? Legal, lindo você contar isso. Você suscita algo interessante, uma perspectiva que eu não havia pensado, Juliano. A gente, quando nasce, o primeiro contato, por óbvio, ou por algo natural, é com a mãe, né? A questão da amamentação, dos primeiros cuidados, não que isso não possa ser feito pelo pai, mas essa conexão do filho com a mãe, ela vem naturalmente. Eu presencio nesse período de maio de 23 até novembro de 23, o processo inverso. E o que eu chamo de processo inverso? Eu acho que essa tua pergunta, esse teu questionamento suscita. Eu cuidando da mãe, ou seja, aquele primeiro que a mãe tem conosco, eu inverte os papéis, né? Os papéis, porque eu dei banho na minha mãe, algo que eu nunca imaginava fazer. Eu troquei as fraldas da minha mãe, eu dei comida na boca da minha mãe. Então, esses cuidados maternais, que normalmente é o inverso, a mãe conosco, eu consegui devolver isso numa forma de junção da linha com o tecido, essa conexão que você faz a partir da sua pergunta. E isso tem 2 aspectos, eu acredito. Muito embora nenhum filho quer ver a mãe partir, muito embora a morte seja algo muito natural do período das nossas existências, um dia acaba, me parece que esse cuidado desse período me ajuda a me tornar um filho após a partida da mãe e ameniza um pouco dessa dor da partida. Sim. E, por outro lado, mas também os meus irmãos, a gente meio que revezou esse período, nós somos 3 filhos, mas quem mais cuidou da mãe durante esse período fui eu, também foi uma forma, eu acredito, de acalmar o momento dessa conexão material com o mundo, com os filhos, com a materialidade, para ir para um outro lugar, que a gente não sabe que lugar é esse, em que condição, como é que é, mas essa partida, ela parece que foi cada vez mais tranquila no sentido de preparo. Então, quando você fala da linha e o tecido, do ponto, essa conexão que vem, a gente vem, a mãe dá a luz a gente, me parece que esse processo ligado à literatura, essa descoberta da capacidade de escrever sobre dor, sobre sentimento e traduzir aquilo que eu sentia em versos, em sonetos, me parece que é algo que aconteceu nessa minha trajetória, nessa descoberta enquanto poeta. Muito interessante, Denilson. Então, talvez a gente pode falar que o livro, né, a escrita, nesse momento foi um grande aliado para você, né, nesse furacão de sentimentos, né, de pensamentos, como que vai ser no futuro, né, o que vai acontecer, o que está acontecendo, né? Então, eu tenho para mim assim que a escrita, né, quando eu pego para escrever é muito
uma forma de eu despejar, né, aquilo que eu estou sentindo, o momento que eu estou passando. Pode ser momentos tristes, momentos felizes, ou aquilo que não é o suficiente só tá no imaginário, né, tem que colocar no papel. Então, você entende, né, que a escrita, né, ela foi um grande aliado invisível ali para você conseguir conduzir esse momento delicado? Eu acredito que o ser humano parece que precisa sempre de refúgios para esses momentos. Estamos falando aqui de um sentimento de dor, de partida, de doença, né? Onde a incerteza ela beira o nosso 24 horas diariamente, né? E às vezes o álcool, a droga, o antidepressivo, outras coisas parece preencher essa lacuna, ou esse vazio, ou esse momento de tristeza. E a literatura, a escrita, parece que foi esse elixir que eu encontrei em noites, às vezes de pouco sono, ou de um sono muito fragmentado, e às vezes acudia para um remédio, ou aquele momento de mexeu na cama, no quarto que estava, ou no quarto do hospital, ou pedir alguma coisa, esses momentos que fazia com que eu despertasse, isso era o gatilho, como você mencionou anteriormente, sai em algum primeiro verso, alguma expressão que se traduziu naquilo que eu estava sentindo, naquele momento que estava vivenciando, e que se tornaram versos. Então, acredito que é isso. Mas depois, Juliano, eu começo a escrever de outros sentimentos. Eu sou muito conectado com a natureza, o pôr do sol, o amanhecer, a aurora, a lua, lagoas, rios, cachoeiras. Isso me sensibiliza. Eu pedalo já faz quase 20 anos, e o esporte também é algo que cansa o corpo, mas faz bem para a alma. E esses momentos que a retina captam desses lugares, muitas vezes se tornaram também versos, e outras tantas coisas, né? As coisas do cotidiano, alguns elementos sociais do momento que a gente vive, e também paixões, amores. Eu tenho uma filha caçula que hoje está com 5 anos, ela também foi fonte de inspiração, e tem, eu acredito que uns 2 ou 3 sonetos que a Catarina foi fonte da minha inspiração, do contato paterno com a filha. Sim. E o livro, são 52 poemas, pelo que eu estou vendo aqui, né? São 52. São 50 sonetos e 2 fragmentos, poemas mais curtos, aonde eu tento traduzir aquilo que eu estou sentindo, desabrocha, que aparece em mim em maio de 23, quando a gente percebe a mãe com um problema de saúde, com um tumor na cabeça, perdendo um pouco das suas faculdades, ou muito das suas faculdades mentais, depois passa por cirurgia, UTI, tentativa de recuperação, e infelizmente aquele tumor ele se espalha pelo corpo e vai debilitando ela, primeiro fígado, depois esôfago também, e ela parte em 16 de novembro daquele ano. Então, isso é um pouco do processo, primeiro, mas depois as outras etapas, os outros, que é início de 2024 até maio, quando aí eu reúno essas poesias. Por que 52? Porque em 2024 eu completei em novembro, eu sou escorpiano de 14 de novembro, eu completei 52 anos, esse ano 53, e já está na forma um segundo livro com 53, aí exclusivamente soneto. Ah, que interessante. E antes da gente entrar, que eu tenho curiosidade de entender do porquê do soneto, mas antes disso, o Bordados tem muito claramente, né, pelo que você falou, esses 2 momentos, 2023 e até maio de 2024. Você consegue perceber, além da temática, né, além da inspiração, do momento que você está ali, diferença mesmo ali na sua escrita? Eu falo assim, talvez o leitor pega para ler seu livro, ele às vezes não tem esse preâmbulo, né, nesses 2 momentos. É perceptível? Eu pergunto isso porque a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, e de poema para poema, dependendo do contexto que ele foi escrito, dá para perceber, né, muita diferença ali, porque é sentimento, né?
o sentimento muda, o momento muda. Você consegue... Tem essa diferença na escrita entre esses dois momentos, principalmente? Eu segmentei, eu e a editora, a gente segmentou o livro em 3 momentos, pelas Sim. temáticas do que eu escrevi, das poesias. Uma primeira sessão a gente chamou de Bordando Sonhos, Medos e Utopias, que são temas mais existenciais e também de sonhos e, eventualmente, alguns medos. A sessão 2, que é Bordando Dores e Amores, aqui estão os sonetos que eu escrevi para a mãe, ou fomentado pela dor naquele momento. E os amores aqui são amores pela filha, pela caçula, pela Sim. Catarina, e também por amores sonhados. E a terceira sessão, Juliano, Bordando Flores, Lábios e Paixões. Flores é algo que naturalmente me desperta muito. Eu gosto muito de rosas e fotografo rosas. Então, as flores, elas me estimulam a paixões ou vivenciadas ou paixões desejadas. Então, são esses 3 momentos, essas 3 sessões, aí mais por uma linha editorial consensuada com a editora, que pauta ou que materializa, concretiza o Bordados. E aí, num ponto que eu também estou bem curioso, né? E por que sonetos, assim? Por que especificamente esse estilo? Ótima pergunta, Juliano. Eu desde 2021, bem no período da pandemia, eu me deparo com a literatura. Eu participei de uma oficina literária de produção de contos. E um escritor bastante conhecido no Rio Grande do Sul e tem uma entrada nacionalmente, ele já foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, ele escreve romance, contos, declama, é também poeta, e casualmente eu o convidei para fazer a apresentação do livro, que é o Mestre Alciste Wish. E durante aquele período, eu aprendi técnicas para a produção de contos. A minha primeira produção literária foi lá em 2021, dentro desse contexto de pandemia e do contexto de uma oficina literária que rendeu uma obra chamada Memórias de Muitas Pátrias, de 13 autores que participaram desta oficina, cada um deles com quatro contos. É uma obra bilíngue em português e espanhol, um livro belíssimo, porque é inspirado em artistas, não somente escritores, mas também diretores de cinema, artistas plásticos, Picasso, Frida Kahlo. Então, eram hispânicos e latinos. Gabriel Garcia Marques. Então, nós sempre tínhamos uma aula com uma inspiração, e aí a gente se debruçava um pouco sobre a obra desses artistas e tentávamos inspiração para os nossos contos. Então, essa obra nasceu nesse contexto, e desde aquele momento eu me tornei um leitor de literatura, principalmente romances e contos. Li pouca poesia, mas eu tenho um livro que até hoje está na minha cabeceira, que é o 100 Sonetos de Amor, do Pablo Neruda, que eu, às vezes, lia esporadicamente um dos seus sonetos. E sempre me chamou muito a atenção a formatação, o formato, a construção de um soneto. E quando eu começo a escrever, primeiro momento, eu tento ajustar os meus versos aos sonetos, e isso acaba se tornando uma rotina de cada vez mais naturalidade de escrever poesias na forma de soneto. Hoje eu escrevo invariavelmente sonetos. É difícil eu escrever uma poesia que eu não encaixe dentro dessa estrutura, que muitas vezes as pessoas me perguntam, outros poetas, colegas, pessoas que escrevem contos, se isso não limita a minha escrita. Hoje, quando eu vou escrever, quando eu penso num verso, eu já penso num primeiro quarteto, num segundo quarteto, um terceiro verso, que é um terceto, e um quarto, um terceto. Então, isso não é uma estrutura que engessa a minha produção, muito pelo contrário, é uma coisa muito natural. Se no início eu tinha uma certa dificuldade de fazer esses ajustes,
Hoje, escrever sonetos é algo muito natural na minha escrita poética, e isso nasce a partir da obra 100 Sonetos de Amor, de Pablo Neruda, que eu revisito, mas não revisito para buscar inspiração, eu revisito mais num deleite de apreciar a poesia, os sonetos de Neruda. Sim, literalmente, né? Foi no seu caso também, mas leva ao máximo a expressão livro de cabeceira, né? Que ele está ali a todo momento, tá bem próximo, pega para ler, é um companheiro constante, né? E o Neruda tem, pelo menos nessa obra, ele tem muito de aliar as coisas da característica da terra, da natureza do Chile, os campos, o mar, aquilo que brota do mar, a vegetação, o relevo chileno, com as paixões, com os amores. Ele faz uma conexão, às vezes, em um mesmo verso, num mesmo soneto, com uma delicadeza enorme, com uma habilidade sensacional, né? Então, se tem algo que inspira, é buscar esses elementos e essa capacidade, que eu não vou dizer que eu tento reproduzir, porque não se trata disso, mas isso serve como uma sombra que acaba, em alguma medida, interferindo na produção, não para copiar, mas como algo que você valoriza como uma estética requintada e que pode vir a ajudar no processo de criação. E aproveitando, né, eu estava com essa expressão na cabeça, você acabou de falar, que é o processo de criação, né? Como que é a sua rotina, o seu processo de criação? Diferente, né, de um conto, de um romance, né, que você estudou sobre isso também, que talvez precise um pouco mais de disciplina, principalmente o romance, né, que são histórias muito longas, né, para não perder o fio da meada, aquela produção quase que diária ali. Mas e no caso de um soneto, né, como que funciona para você? Depende de uma inspiração, depende de surgir algo, ou você tenta, entre aspas, se forçar a escrever, principalmente pensando que já tem uma obra por vir aí? Não, eu não tenho esse... É claro que depois, quando eu enviei os textos de Bordados à editora, a minha escrita, ela continuou, ela não teve uma pausa, né? E tem momentos, teve semanas, Juliano, de eu escrever, imagino que 5, 6, 7 sonetos, com uma produção com muita inspiração. E o que me inspira? O cotidiano, hoje o cotidiano, eu trabalho com populações indígenas. Eu lembro que o ano passado, eu não recordo se exatamente agosto ou setembro, eu e mais, eu acho que uns 8 colegas, nós saímos aqui do norte do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho na universidade, 3 colegas daqui, pegamos mais 3, 4 colegas no Paraná, mais 2 que vieram de Florianópolis, e fizemos um tour até Dourados, no Mato Grosso do Sul. Fomos visitar a Universidade Federal da Grande Dourados e conhecer as experiências dos povos Kaiowá, Guaranis de lá, e conhecer as experiências formativas. Durante esse período da viagem, nós viajamos, acho que 5 dias entre estrada e as visitas que fizemos lá em aldeias, e depois passamos também no norte do Paraná, ali na divisa quase com o Paraguai e Guaíra, visitamos ali também aldeias urbanas. Esse contexto me gerou 5, 6 sonetos escritos assim com muita facilidade, né? E você enxergar algumas coisas, você ouvir algumas expressões, e aí quais são os recursos que eu utilizo? Às vezes, pequenas anotações, quando eu estou com caneta e papel por perto, e quando não, o telefone celular e o WhatsApp, o meu WhatsApp, gravam ali expressões que no momento em que eu tenho um pouquinho de concentração, eles se transformam em versos. Mas também, e aí por isso que eu falei um pouco do processo de como eu me torno escritor, fazendo uma referência aos contos, eu sou um leitor, mesmo trabalhando bastante, tendo filhos, pedalando, tendo um relacionamento, essas coisas todas da vida natural e cotidiana de qualquer pessoa convencional, normal,
Eu leio bastante, eu tenho lido bastante, né? Então, romances e contos também me inspiram. E algumas referências que eu tenho Conceição Evaristo, Olhos d'Água, Ponciá Vicêncio, que é um romance belíssimo, as obras do Itamar Vieira Júnior, tanto Torto Arado quanto Salvando Fogo, na mesma perspectiva, ainda que com traços um pouquinho diferentes, o Jefferson Tenório com O Avesso da Pele e também De Onde Eles Vêm, mas onde a temática racial, racismo estrutural, eles pautam as obras dessas três referências, elas me inspiram não exatamente para falar de racismo em versos, mas para buscar, às vezes, a minha ancestralidade, Juliana. E por que a minha ancestralidade? A partida da minha mãe ainda hoje me inspira no sentido de me conectar a quem veio antes de mim, principalmente a minha mãe e a minha avó. E a minha avó nasceu em Quilombo, então essas leituras, em alguma medida, me levam ao passado e às vezes me inspiram. Tem um soneto que eu escrevi à minha avó. A minha avó, durante muito tempo, teve uma relação, nós tivemos uma relação de maternidade, porque ela me cria até os 17 anos. E a minha avó, aconteceu algo inusitado. Eu nunca imaginei que eu ia perceber a partida de uma pessoa tão próxima como a minha avó. E a minha avó, ela faleceu em 2017 e ela estava no hospital e a minha mãe cuidando dela, e eu chego para ficar um tempo com a minha avó e a minha mãe vai para casa, e naquele final de tarde a minha avó começa a passar mal e ela parte. E ela parte segurando a minha mão como um passarinho. Então, outro dia eu estava pensando um pouco nessa ancestralidade que vem, assim, muito na obra do Jefferson Tenório, mas também da Conceição Evaristo, e eu disse, eu tenho que fazer um registro poético do momento da partida da minha avó. E eu escrevi um soneto para minha avó, retratando essa partida, mas não com dor, mas um retrato também das nossas finitudes, né, de como a gente, da questão afetiva, mas sobretudo da nossa finitude. E eu faço esse registro com o soneto. Então, às vezes, essas obras, elas me levam a um passado que em alguma medida tem relação com essas três referências contemporâneas da literatura brasileira, de romances e também de contistas, como é o caso da Conceição Evaristo, e me inspiram. Mas também a música, também o teatro. O Dias Tristes, que eu fui premiado em 2024, eu estava, naquele final de semana de abril, na Casa de Cultura Mário Quintana. Mário Quintana é uma das principais referências poéticas do Brasil e a principal do Rio Grande do Sul. Estava na Casa de Quintana assistindo um concerto, e aquele concerto, a música, aqueles sons ficaram martelando até o dia seguinte. No dia seguinte, infelizmente, naquela mesma noite, acontece um acidente na Pousada Garoa, na Avenida Farrapos, que é uma avenida bastante tradicional de Porto Alegre, e que vitima 11 moradores de rua que estavam naquela pousada. Então a beleza daquela música, daquele concerto na Casa de Cultura, Mário Quintana, um poeta histórico aqui do Rio Grande do Sul, e aquela tragédia chacoalhada pelas trovoadas que começavam a despejar água sobre o Rio Grande do Sul. Daí nasce Dias Tristes, que é um soneto que eu me orgulho, não somente pelo prêmio, mas sobretudo pela capacidade que eu tive de aliar coisas belas com coisas tristes em um soneto. Então isso acaba me inspirando, assim, o cotidiano, e tem feito parte do meu processo de criação. A literatura, a arte, o cinema, o teatro, e a música. E aí uma referência de música também dentro desse contexto de ancestralidade é o Mateus Aleluia, que é um baiano octogenário com 82 anos hoje, que conecta
a África com a Bahia, os santos com os orixás, e que às vezes me inspiram e aparecem nos meus versos. Muito, muito, muito incrível, Denício. Você citou várias referências que, inclusive, eu já consegui assistir em festivais literários, né? Conceição Evaristo, eu tô aqui em Belo Horizonte, né? Ela é daqui, então ela é uma figura bastante respeitada aqui. E o Jefferson Tenório também, o Itamar, são pessoas que são muito prazeroso não só ler as obras, mas escutá-los também, né? Uhum. São sempre lições, né? São sempre momentos bem marcantes e nós que somos escritores, né? Acho que a gente vai um pouco além do que eles falam que a gente quer tomar pra gente, né? Como se fosse um combustível para a nossa criação literária, né? Uhum. Impacta bastante nesse sentido, né? Eu me identifiquei bastante, assim, quando você falou, porque quando a gente se torna escritor, pelo menos assim para mim, acho que nada é em vão, nada passa batido, né? Tudo a gente percebe com um olhar artístico, né? Para a criação. Uhum. A gente enxerga qualquer cena ali, qualquer evento, qualquer situação, uma oportunidade de colocar no papel, né? Você é muito ligado nisso também, né? O observacional, de uma certa forma, traduzido ali na escrita, né? Ser fonte de inspiração, né? Se você me permite aqui um insight, Juliana, eu hoje à tarde, eu tenho um projeto de extensão motivado não somente pelo livro, mas sobretudo pela minha relação com a literatura atual. Um projeto de extensão aqui eu estou falando de Erechim, onde é o campus onde eu atuo, no Rio Grande do Sul, é norte do Rio Grande do Sul, e aqui tem um presídio estadual, que tem mulheres e homens cumprindo pena. Desde maio eu estou com um trabalho de literatura, e hoje à tarde eu estive ali trabalhando com os homens, e eu estou trabalhando com os homens a leitura e a literatura, e a obra que eu estou lendo com eles é O Avesso da Pele. E com as mulheres eu trabalhei de maio até julho Os Olhos d'Água de Conceição Evaristo, livro de contos, e agora em agosto eu comecei a trabalhar com as mulheres Ponciá Vicêncio. Então a literatura, nesses dois contextos, tem me servido para uma leitura, para uma interpretação dessas obras, desses autores que eu acredito magníficos e conectados com o tempo em que a gente vive, e sobretudo pelo atravessamento da vida daquelas pessoas, para suas interpretações dessas obras dentro dos contextos que eles já viveram, já passaram e que vivem cumprindo pena no presídio estadual de Erechim. E aí eu chego naquilo que você mencionou, que esses momentos lá também têm inspirado novos versos e novos sonetos de coisas que martelam, e quando eu saio de lá, tem virado, às vezes, versos também, ou seja, essa sensibilidade e aí os sentidos, eles nos ajudam a fazer esses registros, e quando a alma quer falar, elas se transformam em palavras que se conectam em versos e se transformam em sonetos. E eu não sou escritor de poesias, né? Eu geralmente sou mais como um contista, né? E me dá muito uma satisfação mesmo quando eu termino um conto e eu fico feliz, eu fico satisfeito, sabe? E acho que conto tem uma característica parecida com poemas e sonetos, que é uma produção geralmente maior, né, por parte do escritor do que um romance, né? Então, tem muito uma comparação ali de maturidade de escrita, ou então falar assim, eu gostei, numa coletânea, eu gostei mais desse conto, mas os leitores gostaram mais do outro, né? Acho que a gente fica muito, tem essa satisfação quando termina um texto, né? Seja para publicar, né? Enfim, mas também tem, de certa forma, uma evolução, são fases, são momentos ali, meses, dias, semanas, são cenas, são situações, né? Acho que o poema permite isso, né? Tem uma variedade enorme ali de sentimentos, de momentos. Isso é algo que te agrada bastante ali no soneto, que são textos, né, curtos, a gente está falando de, né, 8,6, né, 14 versos ali, que te traz essa satisfação quando termina um texto? É bom, assim? Traz, principalmente quando tu consegue traduzir aquilo que você tá sentindo e
e seja externamente motivado por uma expressão, por uma letra de música, ou cinema, como eu falei, ou alguma expressão de uma passagem curta, de um conto ou de um romance, quando você consegue fazer essa fusão e traduzir isso num verso e num soneto acabado, e depois você só dá uma polida, fazer aqueles ajustes que a gente sempre faz, seja num conto ou seja numa poesia, isso dá uma satisfação. Mas, Juliano, tem um outro elemento que você que escreve, talvez, e isso apareceu agora nessa última intervenção que você fez, entre aquilo que a gente sente e o prazer que a gente sente na escrita e ver finalizado um trabalho, seja um trabalho único de um conto ou uma obra maior, e a forma como as pessoas interpretam e leem, tem um oceano que perceber o que mobiliza dentro da escrita, seja de um conto ou, no meu caso, de uma poesia, o quanto que isso bate na pessoa, em quem nos lê, no leitor, é algo que às vezes nos surpreende e dá tanto prazer, porque as pessoas têm trajetórias exclusivas, cada um tem a sua trajetória, e às vezes uma palavra, um verso, ou algo que você diz que conecta a uma passagem de alegria, de tristeza, de dor, de felicidade, de conquista de uma pessoa, isso é algo que não nos compete, ou que não está naquilo que a gente sente quando a gente produz, mas é o feedback, é a interpretação que cada um faz, e aí o leitor é essencial para quem escreve. Ou seja, é prazeroso a escrita, você finalizar um trabalho individual de uma poesia ou de um conto, faz muito bem para a gente. Mas o feedback, o retorno e sentir as sensações que isso mobiliza no leitor, isso é uma coisa que nós não controlamos, e quando alguém externaliza isso para a gente, é algo ainda mais prazeroso do que esse conforto, essas sensações primeiras no processo de criação, de produção. Ou seja, quando a gente torna público uma obra ou um conto, como ele vai ser interpretado, como ele vai ser traduzido, é algo que não nos pertence mais, mas é algo que dá muito prazer em saber o que as pessoas sentem ou sentiram quando nos leram. Sim, e é uma nova fase, né, depois que o livro é publicado, é aquele filho que sai de casa, né, a gente já perde o controle, né, a gente não consegue domar muitas das vezes, né, mas é interessante que são etapas de descobertas, né, do autor, né, ele se descobre como escritor, ele percebe que escreve algo legal, tem a coragem de publicar, só que aí depois é com o leitor, e ele vai interpretar da forma que ele quiser. E eu imagino que, no caso de um poema, cabe mais margem de interpretação, justamente porque você tem poucas linhas ali para expressar ali o que você quer, seja um conto, um romance, você desenvolve o personagem, história, tem um final ali. Um início, meio e fim, né? É muito... Aí a gente fala de métrica, né? Então, muitas vezes o romance ele é mais fechadinho, redondinho que o poema, muitas vezes, né? Então, as diversas formas de interpretação que se tem de um poema, eu acho que deve ser mais curioso, né? De descobrir a cada leitor, né? O grau de subjetividade na poesia, ela parece que é muito mais ampla, e que pode mobilizar muitas sensações e muitos sentimentos, até mesmo porque cada leitor faz a sua leitura. E já um romance é como você fala, né? Ele está contextualizado num tempo, tem uma situação, as coisas às vezes tem romance, ou até mesmo conto que é mais descritivo, que vai te dando elementos de uma concretude maior, e deixando margem, imagino eu, né? Para menos interpretação, enquanto que a poesia é como poeira ao vento, né? Sim, sim. E Denilson, você citou mais cedo, né, que já tem outro livro, 53 essa sua idade, sonetos, e tem data, em que pé que tá? Já tá
processos editoriais, como que tá? Essa produção, os textos já estão na editora, na mesma editora que produziu o Bordados, na Alma Linda, que é uma editora de Porto Alegre, com algo novo, que eu tenho um casal de amigos que tem um filho muito talentoso, que já trabalha com ilustração há muito tempo, Que legal. e eu o convidei, e ele topou. Esse final de semana ele me enviou uma primeira leva de desenhos, a gente combinou aí talvez 8, 9 desenhos, ele já me mandou, além da capa, 4, e provavelmente até o final de semana deve estar na sua produção final. Então, imagino que na virada de outubro para novembro, talvez primeira quinzena de novembro, a obra já esteja finalizada e aí é só partir para impressão, né? O nome da obra é A Terceira Margem do Rio, sonetos, exclusivamente sonetos, e que tem essas duas expressões. Os meus versos com a ilustração do Felipe Munari, que topou fazer parte dessa obra. Vai ficar ainda algo com uma mais versátil, porque a ilustração, a imagem, ela mobiliza e pode mobilizar outras sensações e levar a outras interpretações, e acredito que vai ser uma obra bastante bacana. Eu estou com uma expectativa muito grande de vê-la pronta, né? Por óbvio, né? Pô, vai chegar daqui a pouco, né? Você falou daqui a pouco. Meados de novembro, né? Tá quase lá, quase, né? Aí a ansiedade vai só aumentando. Aumentando. E muito legal que você falou das ilustrações, né? Porque são mais elementos, né? Para ou trazer mais a subjetividade, né? Que a gente acabou de falar, ou são complementos, né? Acho bem interessante. E bom, Denilson, primeiro, né? Queria agradecer a sua participação, parabéns pela obra e espero que seja um sucesso também a publicação do seu próximo livro, e espero que você tenha gostado da conversa. Foi ótimo, Juliano, pela sua experiência, pelo bate-papo leve, a interface, as questões que até então não me haviam feito, né? Ou seja, são coisas que mobilizam a forma como a gente pensa, coisas que a gente ainda não pensou. Isso desafia e vão fazendo outras reflexões na cabeça da gente, cabeça que busca também inspirações, pensar em coisas que a gente ainda não pensou, né? Então, eu quero agradecer pela oportunidade, esperamos ter outras para falar de mais literatura, de mais poesia com você. Com certeza, Denilson, teremos sim, e é isso, adorei a conversa também, foi muito bom conhecer um pouco mais, principalmente eu não sou poeta, como eu disse, né? Então eu tenho uma curiosidade sempre a mais, né? Conhecer como que funciona o processo criativo, e a gente falou bastante de sonetos, né? Que, pelo menos para mim, né? Eu tô no meio, assim, para mim é um estilo literário bem conhecido, mas pouco praticado. Pouco praticado, e quando vem alguém aqui que podemos falar que é quase um especialista, né? Só de publicados já vai passar de 100 sonetos, né? Se for as 2 obras, né? Então. 2 obras. Não, e já tem um compilado aí de, imagino que uns 30, talvez 40, para uma obra em 2026, porque é isso, né? Essa obra, nós estamos em outubro, ela deve ter ficado pronta, assim, esses 53 ali por junho, julho, e eu continuo escrevendo, né? Não para, né? Não para. Sim. É bom que mantenha a prática, né? Isso. E sucesso, Daniel, sucesso com as obras, e certamente falaremos, né, no futuro sobre mais sonetos, sobre mais poesia. Muito obrigado. Grande abraço, Juliano. Abraço, até mais, tchau. Até mais.